Oi, amados e amadas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje está lendo a palavra do Senhor, que está em Mateus 14, do versículo 22 em diante. E aí está escrito desta forma: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no mar, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Estou toda arrepiada só de ler essa mensagem. Eu amo essa passagem da Bíblia. Então, os discípulos ali no barco, esperando Jesus, porque ele foi até o monte para orar. Começou ali o vento forte e levou o barco para bem longe. Jesus, então, vindo até eles, Pedro e os discípulos no barco falaram: Quem é aquele? Outros diziam: É um fantasma. E ficaram com medo. Só que quando Jesus, aproximando-se mais do barco, eles viram: Não, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Só que ainda havia dúvidas. E então Pedro disse: Se és tu, Jesus, faça-me andar sobre as águas. E então Jesus diz: Vem, ande sobre as águas. E então Pedro ali começou a andar. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas para aproximar até Jesus. Porém, o vento ali começou a ficar mais forte, as ondas começaram a se movimentar mais, a ficar mais forte. E então Pedro começa a temer. Pedro começa a ter medo daquele vento, daquela tempestade, daquela onda forte. E ele começa a olhar para o medo que habitou ali no coração. Ele começou a olhar as adversidades, as dificuldades ali naquele momento. Por que que Pedro começou a submergir, a afundar sobre as águas? Porque quando ele estava ali fixado os olhos em Deus, ele começou a olhar o que estava ali. Ele começou a ver as dificuldades, ele começou a ver o mar se movimentar. E muitas vezes acontece com nós. Em vez de nós estarmos fixados os nossos olhos para Cristo, nós olhamos para nossas dificuldades, para nossas lutas, para tribulações, para a tristeza, depressão, ansiedade, angústia. Se Pedro tivesse fixado os olhos em Cristo Jesus ali e não tirasse os olhos de Jesus, ele teria ido até Jesus. Ele teria ido até Jesus. Só que no momento ali da dificuldade, muitas das vezes o inimigo tenta nos distrair, nos dispensar das coisas de Deus. O inimigo tenta fazer qualquer coisinha ali para a gente distrair e tirar os olhos em Cristo. Mas se estivermos firmados em Cristo Jesus na rocha, se os nossos olhos fixarem em Jesus e nunca mais sair, pode vir Satanás, pode vir luta, tribulação, o que vier, nada vai nos impedir de chegar a Jesus. Mas se a partir do momento que o diabo colocar uma coisinha para nos distrair, afunda. Então Pedro ali, vendo ali as dificuldades, começou a ver aquilo que atrapalhava
vendo ali o medo, ele ficou com medo de afundar. E aí ele começou a afundar. Ele começou ali a afundar. E Jesus, tendo misericórdia, foi e estendeu as mãos. Muitas das vezes, Deus está ali, pronto para estender a mão. Só que o medo nos cega perante Deus. O medo nos cega. O medo faz a gente esquecer que Jesus é todo poderoso, o grandão da Galileia, o El Shaddai, o grande eu sou. Se Jesus está no barco, se Jesus está nas ondas, nada vai nos acontecer, porque Ele está para nos proteger. Por que tens medo, Pedro? Por que tens medo? Por que eu tenho medo? Por que nós temos medo? Se nós temos o maior, se nós temos o Deus que criou o mar, o vento, a tempestade, as ondas. Para que termos medo? Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A própria palavra do Senhor fala. Não tenhas medo. Ah, mas Érica, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por isso, isso e aquilo. Ei! Jesus está contigo, Ele está no barco, Ele está contigo em qualquer situação. Não tenhas medo. Seja forte e corajosa e corajoso, porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Tem muita gente que está passando por tantas adversidades, por tantos problemas, e dizendo: eu não aguento mais, eu não quero mais viver, eu não quero mais, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais tantas pedradas. Ei, pare de olhar aquilo que está te entristecendo, te magoando, te fazendo sair da presença de Deus, e olhe fixamente os olhos em Jesus. Comece a olhar em Jesus, na direção, não olhe para sua direita, para sua esquerda, só olhe para Jesus. Só olhe para Jesus. Ele morreu na cruz por nós, Ele deu a sua vida, sofreu, foi humilhado, cuspido, chicoteado, por amor a nós. E se na palavra do Senhor diz: não temas que eu sou contigo, é porque Ele é. Ai, mas eu sou pecadora, eu sou falha, eu erro. Ei, Deus não olha o pecado, Ele olha o pecador que se arrepende de verdade, de todo o coração. Amém? Então não tenhas medo. Fixa os seus olhos em Cristo Jesus. Lembro-me também, falando sobre isso, Davi, de pequena estatura. Ninguém acreditava em Davi. E ele derrotou o gigante, mas foi ele? Foi a força de Deus na vida dele. Porque Deus viu a coragem de Davi. Deus viu que Davi não tinha medo, porque ele sabia que o grandão da Galileia estava com ele. Olha, estou toda arrepiada. Eu ia falar somente de Pedro, mas do nada eu me lembrei de Davi. Temos que ser como Davi, forte, corajoso, porque Deus nos sustenta, nos capacita, nos guarda, nos livra. Então Pedro ali começou a temer. Ele desviou o olhar. Se ele tivesse fixado ali os olhares em Cristo, se ele tivesse somente olhando para Jesus e caminhando, ele não teria afundado, e a história seria linda da Bíblia. É linda. Porque Jesus estendeu as mãos, mesmo ele duvidando. Mas se Pedro tivesse fixado os olhos em Cristo até o final, até chegar até Jesus, seria lindo. Vamos fazer diferente? Vamos fixar os nossos olhos somente para Cristo. Não importa quem está à sua direita, não importa quem vai falar, não importa quem vai duvidar de você, não importa quem não acredita em você, Deus acredita. Deus acredita. Sabe por que Ele acredita? Porque foi Ele que te criou. Antes mesmo de você nascer, Deus já sabia de tudo. Foi Ele que te criou, Ele que te deu fôlego de vida. Respira nesse momento. Esse fôlego de vida foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu.
Muitas das vezes nós reclamamos demais. Tem muita gente que está acamadas, que tem um sonho de andar, de falar, de ouvir e não pode. E nós temos ouvidos e ouvir, e nós podemos falar, andar, mexer com as mãos, e nós estamos reclamando disso daqui, da mínima coisa. Gente, eu só ia falar sobre Pedro, mas Deus está me direcionando a caminhos diferentes aqui. E eu tenho que obedecer à voz do Mestre. Ei, confie no Senhor. Confie. Acredite no seu milagre, acredite na sua história. Muitos podem dar nada para você, mas Deus te dá. Muitos não podem acreditar em você, mas Deus acredita. Acredita no Senhor Jesus Cristo. Confie nele. Se ele fala, vem até ele. Sem medo, sem olhar para trás, para o lado, para o outro. Só olhe fixamente para Jesus. Olhe somente para Jesus. A esquerda, a direita não vai te dar nada, mas Deus vai te dar tudo. Vai te dar a vida, a salvação, a coroa. O seu nome lá escrito no livro da vida. Quer maravilha maior que essa? Então, meus amados, Jesus te ama muito. Não pense que tudo acabou. Não pense que a sua história acabou, que você é um derrotado, que você não consegue nada. Se você consegue, sim, porque você tem um Pai, dono do ouro, da prata. E não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de amor. Eu estou falando que Jesus, Ele nos ama tanto, que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Ele nos ama. Pode sua mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas Jesus jamais esquecerá de ti. Pode o mundo inteiro esquecer de ti, mas Deus jamais esquecerá de ti, porque foi Ele que te criou. Então, se você está passando por algo, por depressão, por ansiedade, ou você está querendo ceifar com a sua vida, você não aguenta mais viver nessa terra, você fala, não, Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Tem muita gente chorando, implorando para Deus levar, porque não está aguentando mais, mas Deus não vai levar não, sabe por quê? Porque grandes coisas estão por vir na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem muitas pessoas que estão machucadas, feridas. E tem um ministério tão grande, tem um chamado tão lindo. Só que o diabo faz de tudo para destruir esse chamado, mas escolhidos não tem escolha. Escolhidos não tem escolha. Quem Deus escolhe, não adianta correr para a direita, para a esquerda, para o lado, para o outro, porque Deus pega. Deus pega, porque quando Deus vê e coloca chamado, não adianta. Não corra, não se esconda. Eu falo isso por conta própria, por mim mesma. Muitas vezes eu corri do meu chamado. E ainda corro, confesso. Mas Deus sempre tá lá batendo, ó. Você vai conseguir, Erika, você é capaz. Eu te capacito. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou tão pequenininha. Eu sou tão pequenininha, simples. Mas o meu Deus é grande, é lindo, é poderoso, é santo. É lindo demais. Ei, chora, sabe? Coloca tudo pra fora, fala aí com Deus. Não fale com o ser humano pecador não, porque ele não vai te ajudar. Fale com Jesus. Derrame tudo que você tem para Jesus. Fala, Jesus, eu não aguento mais. Jesus, me ajuda. Me dê forças. Que eu seja forte e corajosa. Que eu aguente, porque você aguenta. Deus não dá fardo pesado para ninguém. Você é forte. Você aguenta. Você é capaz. Chega de colocar palavras negativas. Fala assim, eu aguento, eu sou capaz. Eu sou vencedora. Eu sou filha de um rei, do leão da tribo de Judá.
Eu sou mais que vencedora, eu sou vitoriosa, eu sou rica na presença do Senhor Jesus. Oh, glória. Deus é lindo demais. Eu ia falar somente sobre Pedro e Deus mudou totalmente ali. Jesus te ama. Jesus te ama tanto, 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 tanto. E se Ele está em silêncio é porque grandes coisas Ele tem para a tua vida. Não pense que quando Jesus está em silêncio é porque Ele te abandonou, porque Ele te esqueceu, porque... Não. É porque Ele está preparando algo extraordinário para você. É porque tem algo grande, lindo na sua vida que está para chegar. Ele é contigo, amada. Ele é contigo, amado. Não desista. Não deixe gosto para Satanás. Não desista. Porque Jesus é contigo. Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele te sustenta. Amém? Essa palavra chega ao seu coração, é uma palavra humilde, não tem teologia, não tem nada disso. Eu tenho Jesus. E Ele me capacita. Amém, amados? Você está fazendo uma oração e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar falando para cada um que vai estar ouvindo a minha pregação, Papai. Eu sou pequena, eu sou humilde. Não sei pregar bonito, não sei orar bonito, não sei falar bonito, mas o que importa é o Senhor na minha vida e na vida de cada um que está vendo esta pregação, essa humilde ministração. Pai, sustenta cada um de nós, guarda cada um de nós, livra, Senhor, de todo mal, de tudo que não presta. Tira, Pai, arranque toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém de Ti, Papai. Venha nos curar, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo Deus que curou leprosos, paralíticos, cegos, aleijados. O Senhor é o mesmo que curou e é o mesmo que curará hoje. Então, Pai, se tiver alguma alma aflita, alguma alma doente, ó Pai, da alma, do coração, de tudo, ó Pai, físico, Pai, espiritual, que o Senhor venha curar nesta tarde, nesta noite, neste dia, porque não sei o horário que vocês estão vendo essa mensagem. Ó Espírito Santo de Deus, dá conforto, Pai, dá paz, dá tranquilidade, dá alegria a nossos corações. Sonda-nos, ó Deus, e que, ó Pai, nós estejamos preparadas, ó Pai, para ouvir o som da trombeta e subir contigo. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Eu não sou nada sem Ti, sem Tua presença eu morro, Jesus. Obrigada, Senhor, por cada alma que está ouvindo e vendo essa mensagem, Jesus. Que o Senhor possa capacitar, guardar, livrar, curar, libertar, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ei, você que está afastado, você que já foi cristão e está afastado por qualquer tipo de situação, ainda há tempo de você aceitar Jesus. Ainda dá tempo de você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, porque este mundo lá fora não presta. Pode ser alegria momentânea, mas lá na frente as consequências virão. Agora, quem está com Cristo, quem está firmado na rocha, pode vir adversidades, luta, mar, vento, ondas, que nada nos derrubará, porque Jesus está conosco. Nós possamos envergar para o lado, para a direita, mas não sairemos do lugar, porque Deus está conosco.